Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Então, hoje vamos falar sobre fontes históricas confiáveis que nos contam sobre a verdadeira origem do Antigo Egito. E vamos a preencher algumas lacunas deixadas por eles, digamos assim, com os conhecimentos da tradição mística do Antigo Egito. Mostraremos as atividades e a vida cotidiana dos sacerdotes nos antigos templos e seus rituais secretos, realizados frente aos deuses. E veremos, com isto, como isto nos mostra, digamos assim, a sua verdadeira origem. Vamos falar sobre os segredos de um objeto sagrado que posteriormente se transformou em um amuleto de proteção, talvez um dos mais importantes da cultura egípcia. Então, nos acompanhe até o final, quando ensinaremos como fazer esse amuleto de prosperidade para o próximo ano. E quem sabe com isso, ir ao Egito nessa maravilhosa viagem mística que vamos realizar em março, né? E temos ainda pouquíssimos lugares. Vai ser uma viagem bem compacta, assim, pouca gente para a gente poder acompanhar todo mundo, responder todas as dúvidas, né? Ter um contato bem próximo de vocês. Então, para mais informações, nos acompanhe até o final da live e vou deixar também na descrição do vídeo o link da agência de viagens oficial. Muito bem. Então, digamos assim, que em minhas lives anteriores eu expliquei que minhas fontes de conhecimento sobre o Antigo Egito se fundamentam numa tradição oral. Passei muitos anos recopilando histórias, conhecendo lojas, fraternidades e mestres com conhecimentos das antigas ciências sagradas. Mas também, paralelamente, sempre fui à procura de confirmações deixadas por fontes literárias conhecidas. Acho importante a missão de preservar o passado, mas nada é mais importante para um discípulo que procurar a verdade. Então, hoje nós vamos caminhar alguns passos juntos por essas duas estradas que nos conduzem ao passado na procura dessas verdades. Então, digamos que por muitos anos, na minha vida, aceitei que as lojas secretas, assim como algumas fontes literárias e historiadores, caminhassem juntos, tentando talvez até acobertar estes antigos segredos e mistérios. Os dois se abraçam no mesmo pensamento. Somos poucos os que temos o direito a conhecer estes mistérios. E isto, bom, essa é a realidade. Dentro da própria arqueologia e dentro da história, são poucos os que saem dessa estrada que foi gerada para que as pessoas andem nela e acreditem nela. E tem alguns poucos que se abrem, muito poucos. E dentro digamos, del sentimento espiritual, dentro das fraternidades, existe um juramento de não comentar nada com ninguém. Então, os dois estão unidos. Sim. Tá? Então, depois de 40 anos caminhando dentro desses pensamentos, me di conta que ocultar nosso passado e seus mistérios deixa a humanidade absolutamente perdida. Sem mãe, sem pai, sem consciência. O que realmente nossos criadores planejavam para nós é uma pergunta que ninguém responde. Qual era o verdadeiro sentido de nossa existência? Nosso passado pode nos dar respostas que podem nos ajudar a definir nosso verdadeiro propósito, nosso futuro, nosso destino. Então, acho que chegou a hora de que todas as lojas secretas e dos formadores ou encobridores da história mostrem seu conhecimento, porque, do contrário, eles virão à luz de qualquer jeito. Se depender de nós, virão de qualquer forma. Não tenho dúvida disso. Pelo menos o que a gente pode
No, y lo peor es eso, que ellos están ocultando algo que ya abrieron, y de aquí a pocos años va a se mostrar que eles sabían y que Sim. fueron los que ocultaron. Entonces no adianta seguir ocultando, porque eles, se están siendo lembrados ahora como grandes egiptólogos, amanhã van a ser los grandes mentirosos de la humanidad. Entonces, no estoy más preocupado con la negación y ocultamiento que se faz a respeito da origem real da magnífica cultura egípcia. Ainda que já tenham saqueado o que estava embaixo da esfinge e proíbam a entrada no grande labirinto, nós, aos poucos, vamos continuar preparando este mundo para essas descobertas. O dia que eles mostrem as verdades, vai ser tarde. Por isso, recomendamos a todos olharem as playlists anteriores sobre o Egito Secreto, principalmente pelo fato de que muitos temas estão unidos a interpretações e conhecimentos misteriosos e secretos já ensinados nelas, né? En realidad, observen que, a pesar de, es interesante esto, a pesar de los incontables textos religiosos que se conservan en los muros del templo de Dendera y en otros lugares del Egipto, son numerosas las lagunas que surgen sobre ciertos aspectos concretos de su mística y su religiosidad. Entonces podemos observar ainda hoje, nas capelas levantadas sobre el terrazo del templo de Dendera, algumas passagens de textos sobre los ritos dedicados a Osíris, tan importantes para los antiguos egipcios. Por eso no deja de ser curioso que después de millares de años de historia faraónica, no se conserve una sola versión íntegra de la vida de Osíris. Es como si alguien tuviese cortado, digamos así, su propia historia. Y para nos aproximarnos de esa historia en términos de documentos, tenemos que nos conformar, digamos, con la unión de fragmentos dispersos, con el riesgo, claro, que eso presupone de esa construcción especulativa. Y realmente, si yo preguntase para vocês como es el mito de Osíris, lo más probable es que la mayoría de vocês diga cosas diferentes. Porque realmente lo que está escrito son muchas fórmulas absolutamente diferentes y no están unidas o integradas. Mas eso no acontece só con la divinidad del mundo inferior, Osíris, mas con muchas otras do panteão egípcio, até com a própria deusa Thor. Sim. Tá? E por que será que nós perdemos tantas informações sobre os deuses egípcios, suas histórias, seus mitos, sua origem? Eu acho que vamos começar, digamos, a responder essa pergunta seguindo uma estrada. E, digamos que seria a estrada das fontes literárias. Assim, se observamos nas antigas bibliotecas dos monastérios medievais, os sacerdotes escribas que tiveram acesso a muitos textos de autores clássicos, percebemos que estes mostraram claramente a misteriosa origem cósmica do Egito. É extremamente interessante observar que alguns destes autores foram cerceados em suas obras por razões absolutamente desconhecidas. Possivelmente porque aqueles textos possuíam a essência do pensamento egípcio, onde se descreve que os deuses vinham de um lugar muito distante das estrelas. E é interessante observar que a maioria dos historiadores modernos analizam de forma negativa comentários vertidos em seus livros por viajantes gregos, romanos, que tiveram a oportunidade de obter informações diretas do Antigo Egito. Tá? Informações que, em qualquer caso, poderiam ser muito mais confiáveis que as nossas, obtidas 2000 anos depois. Então, resulta absolutamente injustificado que se trate o grego Proclo, filósofo neoplatônico do século V depois de Cristo, como um autor fantasioso quando afirma que as pirâmides egípcias eram centros de observação astronômica. Mas, em troca,
se aprueban las manifestaciones de Herodoto, do século V a.C., que descreve que as pirâmides foram locais de sepultamento dos tirânicos faraós. A mesma coisa podemos dizer dos cronistas árabes, como Makrisi e Abul Solt el-Andalusi. E tudo isso é porque algunos formadores de opinión histórica, arqueólogos modernos, ainda não são capazes de aceitar a opção astronômica jamais que demonstrada. Tá? A ideia do antigo grego Proclo, de que as pirâmides tinham uma relação astronômica, ela foi retomada por Robert Bouveau em 2004, e antes dele pelo Dr. James J. Hurtak, que apontou tal correlação em 1973. Sim, tu vê já há tempo que se discute isso. E a gente pode observar o mesmo com os templos e pirâmides do México, os círculos de Stonehenge, na Turquia e infinidade de outros lugares no mundo, né? Em México, não? Que nós fomos lá, te lembra? Estava todo associado, digamos assim, às estrelas. Então, está mais que comprovado. Mas ainda siguen se afirmando nas ideias de Herodoto. É decir, aí tem algo claro. Então, isto é algo muito mais fácil de demonstrar que a tese funerária, que não tem fundamento nenhum fundamento, tá? Nunca se achou nenhuma múmia dentro das pirâmides. Só as que foram enterradas posteriormente, tá? Na sua construção, inclusive em épocas gregas e romanas. Mas nunca se achou nenhuma múmia. Não tem jeroglífico dentro. Tá? Então, é muito claro que não tem nada a ver com, digamos, túmulos. Sim. E são infinitos os detalhes que passam desapercebidos cada vez que temos algum autor, como Herodoto, o geógrafo Estrabão, Diodoro, Plínio, o velho, tá? Mas todos se referem à fascinante civilização egípcia. Mas ficam mais surpreendentes ainda os estranhos vácuos literários que surgem infinidade de vezes nos textos destes autores, tá? Que são os que são seguidos. Mas algumas partes desapareceram desses textos. Por exemplo, a Esfinge de Gizeh, que se supõe um dos monumentos mais emblemáticos da necrópole egípcia, é absolutamente ignorada por Herodoto, tá? Por Estrabão e Diodoro, nas descrições de suas visitas à meseta de Gizeh. Não tem sentido nenhum, não. Não, é impressionante. A que se deve essa omissão? Já que surpreendeu inclusive ao próprio Plínio o Velho no século I depois de Cristo. Bom, poderia ser porque os egípcios usavam o leão do deserto, a esfinge, como um lugar mágico de iniciação, na qual os estrangeiros não podiam acessar. Acho que pode ser, mas também... Sim, talvez mas mesmo que eles não pudessem acessar, eles veriam ela, né? Sim, eu acho que Herodoto nunca esteve em Gizeh. Entendeu? Pode ser que lo tenham levado a outro lugar, mas pode ser que não tivesse estado em Gizeh ou em Egito. Então, como é que ele não fala da esfinge? Sim, tá? Não tem como não tá, ver. Vamos dizer, foi enganado pelos guias, entendeu? Tá? E Diodoro e Estrabão talvez se limitaram a copiar o que Herodoto falou. A gente pode pensar que esses vácuos nesses autores clássicos, né, talvez estejam relacionados a um desejo dos sacerdotes egípcios de encobrir algum tipo de informação, talvez que pela sua transcendência achavam que não podia ser compreendida pela sociedade da época, e isso continua se repetindo até hoje, né? Sim. Porque a gente sabe que encontraram várias coisas que não mostram para o povo. Bem negando até agora, até o ano passado, negando que existissem locais debaixo da esfinge, dentro da esfinge, na cabeça da esfinge, negando, e de repente agora aparecem dizendo que tem. Então é meio confuso. Acho que o esclarecimento para estes aparentes enigmas pode ser mais simples do que parece, e podemos encontrá-lo na obra de um dos historiadores gregos, Diodoro, tá? E foi um desses vácuos que eu falei, que poucas vezes são estudados, que podemos encontrar respostas.
É o Diodoro Sicily. De Sicília. Sicily. Sicília. Sicily. Ele viveu de 90 a 20 antes de Cristo, né? E dedicou grande parte da vida dele a escrever uma gigantesca história universal que se chamaria Bibliothèque Historique. E estava composta por 40 volumes. E parte deles foram conservados até hoje. A gente pode ter acesso até pela internet, se consegue, né? E Diodoro achou muito importante que o primeiro livro da sua biblioteca da história, né, estivesse dedicado ao Egito. En realidad, el primer libro existe ainda. ¿Tá? Existen algunos libros, algunos desaparecieron. Este autor nos proporciona informações de grande valor, digamos, costumes locais, a história dos faraós, mas os assuntos que mais nos interessam de seu primeiro livro foram apagados, tá? Por razões absolutamente desconhecidas. Apagados? Sumiu. Sim. O ponto que não apagaram tudo. Porque antes de cada um desses livros, então antes, quando começa o livro da história do Egito, ele incluía uma espécie de índice, um resumo, tá? Onde tinha um conteúdo do primeiro livro de Diodoro. E isso é interessante, assim, concretamente, quando vemos entre os capítulos 7 e 8, tá? Que diz assim: Diodoro descreve um tratado que falava sobre o quê? Os deuses que fundaram cidades no Egito. Deuses. Os deuses. E entre os capítulos 29 e 30, o que tratava? Sobre as honras pagas ou dadas, digamos, aos imortais e a construção dos templos para eles. Tá? Aí estão os deuses. Então, o que nós estamos falando? Toda a história nos diz que os templos realmente foram construídos para os deuses, habitarem neles. Durante todos os livros de história dizem que os templos foram construídos para os deuses, e os deuses moravam nos templos. Bom, ele nos diz justamente as honras pagas aos imortais e a construção dos templos para eles. Mas esses dois capítulos estranhamente desapareceram. Mas não desapareceu do índice geral. Então parece que no correr da história teve alguém que foi cortando partes que nos mostram essa origem cósmica dos deuses. Então agora, o mais importante é que quando procuramos estes capítulos, não existem em lugar nenhum. Talvez existam em um lugar, não? É decir, tem uma biblioteca no Vaticano que é provável que exista, pero não que ninguém, nunca vamos saber o que está dentro da biblioteca do Vaticano. É difícil. Então, mas é interessante, ele mesmo conta um comentário que em relação ao que se fala, por exemplo, da sepultura destes deuses, estou falando de Diodoro, ele fala no próprio livro, está sujeito a grandes contradições porque os sacerdotes tinham proibido divulgar os exatos conhecimentos que lhes tinham sido confiados sobre estes temas. E grandes ameaças cairiam sobre aqueles que comunicassem ao povo, o povo que somos nós, Sim. os leigos, a ciência secreta relativa aos deuses. Então fica claro que existia uma ciência ensinada pelos deuses. Aos sacerdotes. Sim, a um grupo selecto de pessoas. Sacerdotes, faraós. Sim. Então, Diodoro se refere que a deuses egípcios, os imortais e a construção de templos para estas divinidades. Bom, então a gente tem alguma pista sobre a origem da civilização egípcia, né? Mas sempre de trás de um véu. Sim. Em termos reais, está e não está, porque tu não tem uma... Claro, se ele, ainda que tivesse escrito algo, teria gente que estaria negando, não? Sempre vai ter gente que nega. Mas se uno vai procurar mais a fundo, já sabemos que os homens construíram esses templos para que os deuses habitassem. E nós fomos procurando mais a fundo. Então, já estou falando só das questões históricas. Tá?
Mas también, digamos, son numerosos textos legados, digamos, por los propios egipcios, los cuales establecen dados sobre la origen cósmica de su civilización. Eso es innegable. Y el ejemplo más claro de esta origen cósmica es encontrado en el libro da Vaca Celeste, también llamado libro da Vaca Divina o libro da Vaca Celestial, tá? Quem quiera procurar. Tá? Os melhores exemplos conservados desse texto foram gravados nas pranchas douradas de uma das capelas que cobriam o sarcófago de Tutancâmon. Sim. E estão atualmente no Museu do Cairo. Também achamos no túmulo de Sete I, que é essa imagem que está aí na tela, né? E nos túmulos de Ramsés II, III e IV. Bom, esse é um texto interessante. Claro que quem vai ler vai ver uma parte do texto, porque geralmente não publicam tudo, publicam só uma parte, que é a primeira e a segunda parte. Não? Neste livro se fala sobre a mesma divindade que era identificada com a diosa Thor, do templo de Dendera, é muito importante, tá? Neste tratado se desenvolve o mito do cataclismo primordial, que é um conjunto de fórmulas que o defunto devia ter presente em sua viagem pelo inframundo para poder alcançar com êxito os domínios do além, do mundo cósmico, de onde os deuses vinham. Tá? Mas o mais chamativo para nós neste livro é que no início de sua leitura, os sacerdotes egípcios reproduziam as antigas crônicas dos templos, as quais contavam como há milhares de anos os deuses chegaram ao Egito, procedentes do céu, para criar o mundo como entendemos hoje. Tá? Então, digamos, em todas essas cenas se representam estranhos seres com uma espécie de escafandros, assim. Tá, e aí o que os egiptólogos dizem que eles são? Eles não dão nomes. São cá, são estes, são aquilo, mas não tem nomes claros, são deuses. Sim. Então, é essa história, não? De sempre negar a ideia de que a origem de nossa cultura e nossa civilização veio do cosmos. Os deuses primigênios que governaram o Egito após chegar do céu. Outros textos religiosos especificam o lugar exato da vinda destes deuses desde o céu. Isso está escrito nos textos egípcios. Outros dizem que seria no país de Punt, o lugar onde desceram os deuses no começo dos tempos para governar o Vale do Nilo, um lugar onde cresciam plantas aromáticas, minerais preciosos e animais exóticos. Tá? Mas até hoje não se sabe onde ficaria esse magnífico país do incenso, né? Vemos no templo da rainha Hatshepsut, está ali na imagem que eu botei para vocês também, uma célebre expedição enviada a essa região. E o caminho até esse território devia ser um segredo muito importante, né? Já que ninguém descreve com clareza, né, o percorrido dessas expedições. E devemos lembrar que das terras desse misterioso país, né, surgem divindades como a Thor e Amon, o oculto. Aquele que está oculto, Amon. Tá. Claro que unindo estes relatos, juntamente com aqueles que recebimos pelos mestres da tradição, temos elementos suficientes para considerar seriamente que os egípcios antigos tiveram sempre em mente que a origem de sua prodigiosa civilização estivesse em algum lugar distante de nosso planeta, em um lugar perdido associado aos céus e ao cosmos. Os antigos templos no Egito conservam as marcas de suas pegadas na terra e nós as procuramos da mesma forma que o fazemos com o eterno em nós. Muitas vezes visitamos lugares cobertos de areia que aparentemente apagaram na história, mas a verdade é que o mar do deserto só a preservou para ser descoberta na hora certa. Talvez quando a nossa arrogância diminua a ponto de reconhecer que nós não somos o centro do universo, né? Mas só um grão de areia na criação, né? Continuamos negando, não? É decir, queremos ser o centro ainda e não a consequência de algo. Então, agora continuando com nossa estrada na procura da origem dos deuses, vamos observar algo muito interessante nos ritos sagrados dos antigos sacerdotes.
o que pode também nos iluminar na procura destas verdades ancestrais. Vamos viajar um pouco até a época de Ramsés III, que é bem pertinho, tá? Tá? Onde o clero del deus Amon, em Tebas, estava em seu pleno apogeu, tá? É interessante isso. Vocês estão vendo as imagens, não? Do que seria o complexo de Luxor e Karnak. E o clero, nessa época, contava com 86.486 empregados para administrar 240.000 hectáreas. É pouquinho, né? É pouca coisa. E podemos entender hoje que, da mesma forma que sucedia em outros complexos religiosos no Egito, porque eram pequenas cidades, tá? Bom, pequenas cidades não, com essa quantidade de habitantes, não é tão pequeno, não não. era tão pequena, com, digamos, uma administração própria, que se desenvolvia no interior de outro espaço administrativo, porque todo isso estava dentro de Tebas. A gente poderia comparar isso hoje ao Vaticano, né? Dentro de Roma. E a gente vê que o Vaticano tem mais ou menos uns 1.000 habitantes, né? Está dentro de uma área de 43 hectares e tem uns 4.400 empregados que trabalham de forma direta para essa estrutura, mas também tem outros que trabalham de forma indireta, né? Então, tu vê que quando tu chegas lá em Luxor e Karnak, tu olhas aquilo, e, bom, o Vaticano fica pequeno. Sim. É muito pequeno. Do lado do que era aquilo que foi construído no correr de centenas de anos. Não é um templinho construído agora, numa geração. Estamos falando de 300, 400, 500, 600, 700 milhares de anos de construção. Tá? E agora, nestes templos de Tebas, no Egito, digamos que existiam oficinas artesanais para a fabricação de instrumentos musicais. Essas são coisas que se foram descobrindo, tá? Objetos sagrados, estátuas, mobílias, tinha terras de cultivo, escolas, fábricas de produção de alimentos, de roupas sacerdotais, de inciensos, amuletos sagrados. Bom, eram grandes universidades e faculdades também de conhecimento. E podemos dizer que os trabalhos dentro do templo não recaíam sempre sobre sacerdotes, mas de empregados com certas regras, tá? Mas o eixo central do trabalho estava realmente associado ao sacerdócio. Tá? E para chegar a ser sacerdote, tinha que ter uma preparação muito especial que começava nas escolas do templo, as chamadas casas da vida, Perán. En este local, digamos, los sacerdotes aprendían a leer, a escribir, a interpretar la simbología, los textos mágicos, las músicas, medicinas, o uso de productos de higiene sagrados y las tradiciones milenares de cómo tratar e invocar a los deuses dentro de los locales sagrados. Entonces, los trabajos realizados en los templos eran feitos en turnos, que geralmente eran turnos de 2 meses, tá? Nos quais eles não poderiam sair do recinto, tinham que ficar ali. E depois disso descansavam 3 meses. Tá? Nesses 3 meses regressavam às suas casas, às suas famílias. Mas quando estavam dentro dos templos só poderiam vestir roupas de puro linho. Deviam seguir uma dieta rigorosa na qual se proibia a ingestão de alguns alimentos, como peixes, algunos legumes, carne de vaca, ovelha e porco. Claro que isso depende do templo, tá? Ao qual pertencia as tradições do deus desse templo. Porque em alguns lugares, digamos, podia ser sagrado, em outros podia ser detestado. Tá? Então, muitos sacerdotes iam passando, não? Iam vivenciando todas as experiências sacerdotais de diversos templos. Pensem bem, tinham que depilar totalmente seus corpos. Tá? Bom, eu já tenho uma barba aqui, tá? Incluindo as sobrancelhas, tá? E os cílios, tudo. Nossa. E como é que ficava com o deserto? Em questão dos olhos e tudo mais. Bom, eles tinham como com o alcohol se proteger, não? O reflexo do sol. E tomavam 3 banhos por dia com água com natron.
esfregando, tá? O corpo fortemente. Depois do banho, trocavam as suas roupas interiores e suas túnicas. E tinham a obrigação de guardar celibato e se abster de sexo 10 dias antes de se dirigir aos templos. Mas a maioria tinha tarefas que podemos chamar ritualísticas e domésticas, como a limpeza diária do Deus nas primeiras horas da manhã. Aqui é que vem uma coisa que eu quero que prestem muita atenção. O primeiro, digamos, o templo em toda a história, como falamos, era considerada a casa de Deus, tá? Então, a imagem que representava Deus era considerada na época de Ramsés II uma imagem viva. Então temos uma reminiscência de um tempo anterior no qual os próprios historiadores egípcios, os textos egípcios dizem na época que os deuses moravam no Egito. E estamos falando de 30, 40 mil anos atrás. Isso está escrito e lo vemos no templo de Ábidos e no papiro de Turim. Então não podemos negar, não arrancaram, não apagaram essas partes, como apagaram o texto de Diodoro. Tá? Então, vemos que hoje ainda, digamos hoje, nesse período de Ramsés, tá? Que bem perto desses 30 mil, 40 mil anos, a imagem dos deuses era considerada viva. Então, esses rituais foram perpetuados a través de milhares de anos. E isso é o que nós vamos a observar hoje. O cuidado e a atenção dada aos deuses, que requeriam inúmeros cuidados, tá? Estes atendimentos exigiam um protocolo e rituais e deviam ser dados pelo próprio faraó. O filho de Deus, não? Faraó, filho de Deus. E perduraram por milhares de anos, entendam isso. Mas como isso não era possível, se o faraó ia para todos os templos que existiam no Egito, então, digamos que ele nomeava sacerdotes e que no amanhecer, em seu nome, digamos, se encarregavam destas funções sagradas. Então só tinha um ser que podia aproximar-se deles. Uma pessoa. E os deuses escondidos, digamos, dentro de seu santo, santuário. Ele tem a imagem do santo. Ah, tá. Essa imagem é bem bonita. Isso é em Philae. Então imaginem isso, no amanhecer, tá, com os primeiros raios de luz, tá? O sacerdote escolhido abria as portas do naos, o santum santorum do templo, o lugar mais sagrado do templo, onde se encontra a imagem do Deus. Tá? Hoje, digamos, até hoje tem essas coisas, mas na época de Ramsés estamos vendo esse ritual. O néter passava digamos, a noite na mais absoluta escuridão. E de manhã cedo ainda tinha o aroma, digamos, o incenso de mirra da noite anterior. O sacerdote se aproximava passo a passo. E detrás dele seguiam 3 sacerdotes levando incensos e aromas e purificando o ar o tempo todo. E a cada passo se faziam reverências. Tá? Até chegar perto da capela que guardava a imagem de ouro puro, que representava o Deus, porque também se dizia que os deuses eram de ouro. Sim. Eram dourados. De aí também Hathor. Iluminada. Adorada, por isso Hathor era considerada adorada. Assim como eu te considero adorada, assim, de ouro. Então, finalmente, digamos que escolhido, purificado, e se lembrem disso, 3 banhos, esfregar-se bem com natron, tá? Nenhum cabelinho, nada, todo depilado, entrava lá, limpinho, tá? E, finalmente, então, falavam, digamos, as palavras de poder, enquanto tinham os cantores detrás, iam entoando os hinos. Digamos, a modo de exemplo, no templo de Indira, as sacerdotisas eleitas cantavam algo assim. Tá? Saudações, ó dourada, soberana do sol, do Supremo.
Tu, a misteriosa, a que dá vida às divinas entidades, a que dá forma aos animais, modelando-os a teu desejo, a que modela os homens. Ó Mãe iluminada, que faz retroceder a escuridão, saudações a de múltiplos nomes. Tu, filha de Ra, ó Neit, que apareceste com o nome de Mut. Bom, esses himnos aos deuses são cumpridos, tá? Sim. Nós demos uma pequena entrada, mas uma pequena entrada para que vocês vejam também o que nós estamos falando. Então percebemos algumas coisas interessantes neste himno que falaremos um pouquinho mais adiante. Depois a estátua era lavada com água pura e sagrada, tá? E após lhe eram oferecidas 4 fitas, branca, vermelha, azul e verde, com as quais se vestia na estátua de acordo com os dias em diferentes posições, tá? E se colocavam, digamos, frente ao Deus, bandejas com comidas diferentes e se trocavam os inciensos para purificar mais o ar. Tá? No final, o sacerdote colocava seu dedo mínimo em um unguento que depois iba a colocar aqui na fronte da peça que representava o Deus. Aí terminava o ritual e o sacerdote retrocedia sobre os passos que ele tinha dado, sem dar as costas ao Deus, e fechava novamente o naos. Enquanto retrocedia, aqueles que levavam o incienso iam limpando o chão onde o sacerdote tinha pisado, tá? Com escova e com água sagrada. Bom, agora que expliquei este ritual. Temos umas perguntas aqui. Sim, vamos lá. Vamos lá, então. Primeiro eu vou pedir para vocês deixarem um like aí para nós, pessoal. Bom, então assim, a primeira pergunta, se Benu, a Fênix do Egito, tem alguma relação com o despertar da consciência antiga? Sim, Benu. Sim. Não tenho dúvida, isso já, inclusive lo falamos, pero eu acho que falamos nas aulas do grupo místico. Foi sim. Benu, sim. Benu. Sim, porque é um fênix, não? Isso. E a Cláudia diz assim que ocorreu para ela agora vendo as paredes cheias de símbolos. As pessoas hoje em dia enchem os seus corpos de símbolos tatuados. Será que essas pessoas talvez inconscientemente estariam se conectando aos templos antigos? Bom, isso é sincrônico, Cláudia, tá? Porque hoje vamos falar disso, justamente, tá? Tá, e a Maria pergunta o que significa Sanctum Sanctorum? Bom, é o lugar mais sacro do templo. Tá? Então, é chamado naos. Sanctum Sanctorum são palavras usadas dentro de certos conceitos místicos. E também dentro dos Rosacruces também falam del Sanctum Sanctorum. Pero seria o local mais sacro dentro do sacro. Tá? Certo. Então, agora que expliquei este ritual de como era tratada, digamos, a imagem da deusa, podemos tirar várias conclusões destas tradições milenares. E o que podem observar nestes fatos? O que te parece que eles faziam com isso? Só faltava uma máscara, né? Para o Deus não se contagiar. Mais ou menos, não? Na realidade, a imagem de todos os deuses estavam cobertos por véus, então tinham máscaras. Ainda mais isso, não? Tá? E isto realmente fica claro naquela frase do véu de Isis. Sim. O rosto tapado de Isis. E, em teoria, esta frase está baseada em uma estátua de Isis localizada na cidade egípcia de Sais, mencionada por Plutarco, tá? Na qual dizia: eu sou tudo o que fui e será, e nenhum mortal jamais ergueu meu manto, minha máscara. Tá? Então o que a gente pode ver nesses rituais é um ato de prevenção, né, de saúde, e o sacerdote parece estar entrando numa UTI, né, evitando contagiar, né, e só que nós não acreditaríamos que naquela época eles tivessem esse nível de conhecimento de prevenção, né, e contágio de enfermidades, e fica claro que esses deuses representados e tratados nesses templos, né, tinham uma série de medidas de salubridade notáveis para sua época, né. Por isso, nós podemos deduzir que essas medidas preventivas
obedeciam a normas de prevenção de doenças transmissíveis, né? Claro. E podemos acreditar que os deuses poderiam ser seres de lugares distantes, seja dentro do nosso planeta, de outro planeta ou até de outras dimensões, né? E percebemos também que os templos eram lugares muito escuros, né? E o Naus era um lugar preservado, de baixa luminosidade. Talvez faça a gente pensar que esses deuses tivessem algum nível de fotofobia, de sensibilidade à luz, né? E outra coisa que me chamou a atenção foram as palavras do hino quando diz: aqui dá forma aos animais, modelando-os até o desejo, e aqui modela os homens, né? Parece que realmente os deuses poderiam modelar, dar forma, modificar a sua vontade, os seres da natureza, né? E até o próprio homem, o que gera a ideia que eles poderiam realmente ter conhecimento sobre manipulação genética, né? Sí, como nós falamos sobre o segredo de los apis, ¿no? Sim. Es decir, aqueles clones de apis que estão embaixo do lado das pirâmides, em Gizé, Sim. que pouca gente fala sobre isso. Es decir, bois que são exatamente iguais uns aos outros, com as mesmas manchas, nos mesmos lugares, tá? Então, fica claro quando uno aprofunda o conhecimento egípcio que eles tinham conhecimentos de uma ciência extremamente avançada, uma ciência oculta, que foi transmitida dentro de um processo de iniciação a certos grupos e certos iniciados, dos quais eu me considero que eu recebi parte desses conhecimentos, não todos, porque há uma infinidade de conhecimentos, mas volto a insistir, está na hora de abrir as portas. E para o que tu falaste, é evidente que tem que ter um olhar médico sobre os rituais para entender que encierram conhecimento sobre imunidade e prevenção. Com certeza. Tá? E isso podemos acompanhar nas tradições dos próprios faraós também, né? Eles não se aproximavam das pessoas quando recebiam alguém desconhecido. Tá? Mantinham enormes distâncias. Tá? Observen que nas palavras do hino a Deus existe reconhecimento a estas capacidades e conhecimentos preservados nas tradições dos templos e nos protocolos dos faraós, que eram os que atendiam os deuses. Tá? Então, lembremos então que no capítulo que foi tirado da história do Egito de Diodoro, vamos repetir, sobre as honras pagas aos imortais e a construção dos templos para eles. Como falamos, os templos eram as casas dos deuses, a ponto de percebermos nos rituais sempre o fato de eles levar inclusive comida. Tá? Estas tradições se mantiveram por milhares de anos. Então, o que é o que nos estão mostrando? Já está claro isso. Sim. Negar isso, bom, faz parte do processo de hoje. Tem um mundo contra. Tá? Então, ainda existem, ainda que, digamos, podemos dizer que ocultam partes de textos, inventam a existência de uma para-arqueologia. Já, quem não diz o que a arqueologia clássica quer já é para-arqueologia, não está dentro. Tá? Para negar digamos, esta outra civilização unida ao cosmos, estes fatos relatados e as pistas sobre a existência de extraterrestres até hoje é muito clara. Cada dia fica mais claro, por isso acho que está na hora de abrir as portas do Naos, dos templos, e deixar entrar a luz. E todos nós precisamos conhecer a verdade de nossas origens. Só assim vamos poder avançar em direção a uma sociedade melhor, onde podamos superar traumas de eras de oscurantismo que relutam por ficar ainda nos atormentando. Bom, quem quiser estudar e desenvolver seu misticismo junto conosco, estamos oferecendo o treinamento místico, né, que traz conhecimentos aprofundados sobre a prática e desenvolvimento espiritual dentro dessa doutrina sacerdotal egípcia antiga. E aqueles que queiram seguir aprofundando os conhecimentos de egiptologia mística, se inscrevam no canal, nos acompanhem todos os domingos às 19 horas e compartilhe com seus conhecidos. A gente pede esse apoio aí de vocês, é muito importante, pessoal. A Cláudia pergunta se esse processo pode ser também de dar consciência aos átomos.
En realidad es todo, es el macro y el microcosmos, ¿tá? El problema es que nos separamos de esas ideas do cosmos, dos deuses, y Uhum. de las digamos que esos deuses también existan en mínimas partículas. Entonces nos estamos en un medio de una existencia, dentro de nuestra conciencia no nos conseguimos unir esos elementos. Mas para los antiguos místicos egipcios, las palabras, o verbo, son formas de conexión entre o macro y o micro, tá? Que es parte de lo que vamos a hablar hoy. Uhum. Tá? A Célia faz uma pergunta aqui, ela agradece, né, por tantos conhecimentos e pergunta se há alguma relação dos deuses do Egito com os sobreviventes de Atlântida. A gente tem até uma live sobre isso, né? Sim. Então, Célia, dá uma olhadinha aí nas playlists aí na própria playlist do Egito Místico, né? Existen infinidad de factores que unen esos elementos, tá? Porque vamos a encontrar... la idea de Atlántida es una civilización universal. Existió en el mundo todo. ¿Tá? La idea de los egipcios también. ¿Tá? Es decir, vamos a ver conocimientos semejantes, y eso estábamos hablando inclusive con Dagoberto, teu pai, ele fazendo uma relação de paralelismo com os conhecimentos dentro do yoga, o yoga mais esotérico, mais profundo, com os conhecimentos da Cábala hebraica, com os conhecimentos da Cábala egípcia. É dizer, existe uma correlação. Também la vamos a encontrar nos mistérios iniciáticos dentro das Américas. Então, é evidente que existia uma civilização muito anterior a la que nos estamos limitando a 5.000 años de existencia. Sí. ¿Tá? Claro que esa civilización, todo el mundo tiene conciencia de que también tiene una relación con el universo. ¿Tá? Existía una conexión con el universo. Muito bem. Mas, e o amuleto, que está todo mundo curioso para saber, né, pessoal? Bom, es un tema que daría para hablar mucho más. Lo que queríamos era establecer esa conexión, digamos así, que se entienda que existe material dentro de los historiadores griegos y romanos, vasto material, tanto como en Egipto, demostrando esa relación con el cosmos. Y por lo que estamos viendo, analizando los rituales, estamos viendo que existen elementos fantásticos de conexión que fechan claramente, digamos, con lo que falta, con las negaciones, que se dice, no tiene nada a ver. No, ¿cómo no tiene nada a ver? Es ese nivel de cuidado, de atención. Fíjate, cuando llegaron los españoles a América, teve una masacre, ¿no? De contaminación, digamos. Morreu muita gente. Sí, só imagina una gripe eso. Mataría un monte. Bueno, en aquella época, estamos hablando de millares de años atrás, ellos tenían ese concepto y cómo tratarlo. Cosa que en la peste negra no sabían cómo tratar la peste negra, debe que ser descubierto. Entonces, se perdió muchas cosas. Y esos conocimientos eran conocimientos profundos, ¿tá? De cómo prevenir. Entonces, no se puede negar ese fato. No es só falar das pirámides, de alguma coisinha do Egito, é muito mais profundo. Sim. E só que nós estamos falando da medicina ainda. Mas vamos para os amuletos, que também é parte dessa ciência, tá? Temos que retomar y, digamos, y aprofundar algunas manifestaciones de la diosa Hathor, porque ya falamos del templo de Hathor, pero hay muchas cosas que no falei. Y sus incontables nombres, porque Hathor es una diosa que abarca una enormidad de conceptos místicos y míticos, y siempre fueron extremadamente importantes para los iniciados dentro de las tradiciones egipcias. Vamos a hablar de uno de los nombres de la diosa, Mehet-Ueret. Mehet-Ueret, que es representada en la forma de una vaca con un ceo no vientre. Olha ahí, un ceo no vientre, donde se mueven las estrellas. Siempre es Hathor, pero Hathor tenía varios nombres, inclusive de otros dioses que nos achamos que son diferentes, mas no son, siempre la misma Hathor. Y esta diosa aparece deitada, digamos, envolta con una manta vermelha, ¿tá? Con una especie de red de pérolas alrededor del pescozo y también un famoso colar menat. El menat y el contrapeso
que se apoia na coluna vertebral. Tá? O colar Menat e seu contrapeso desempenham uma importante função nos ritos funerários, nos templos, onde se associa a nascimento, ressurreição, digamos, a passagem de um novo estado a um estado novo de vida. Uhum. E quando observamos, digamos, a Isis, Hathor, guiando a reina Nefertari dentro do seu túmulo, que é fantástico, o túmulo da reina Nefertari, em direção ao trono de Osíris, ela leva um menat ao redor do pescoço. Ali a imagem do Menat. É bem impressionante como objeto. E menat é um instrumento sagrado que assegura, digamos, ao defunto a persistência da vida, a durabilidade e a juventude eternamente renovada. Ah, me fala mais um pouco sobre esse colar, pelo amor de Deus. Tá, o menat é uma ferramenta e um instrumento divino, que por tradição era utilizado também por deuses, assim como o cistro. Uhum. E no Antigo Egito, em suas origens, também era um instrumento ligado às discípulas do sacerdócio da deusa Hathor, que usavam tanto quanto o cistro, tá? Nas festividades de rituais do templo. Tá? Também era muito usado pelas sacerdotisas e por membros da elite, reis e sacerdotes durante muitas dinastias no Antigo Egito. E depois, com o tempo, passou a ser comum. Tá? Usado como um amuleto protetor pelas mulheres, simbolizando alegria, fertilidade, força, saúde, felicidade, tá? Enquanto para os homens, o menat significava virilidade. Os antigos egípcios, tanto homens como mulheres, acreditavam que o menat era um poderoso amuleto dotado de poderes especiais que poderiam proteger contra os maus espíritos e fechar o corpo contra influências negativas. Tá? Poderoso, hein? Era forte mesmo. Né? O amuleto normalmente era feito de pedra, bronze ou porcelana, tá? E formando um colar que era composto de muitas fileiras de contas e uma outra parte, digamos, que criava um contrapeso com uma forma especial de olho de fechadura. Que vamos a encontrar isso em todo o mundo. Esse símbolo que tem o menat do lado de trás, tem inclusive em History Channel um estudo sobre todos os lugares do mundo que existe esse símbolo que está no menat. Que eles não citaram no menat. Ah, tá Eles bom. citaram um monte de coisas em qual tu vê em Japão, na China, bom, em infinidade de lugares que existe o símbolo do menat, mas nunca falaram do menat, porque não lo associaram, porque não têm conhecimento. Triste isso. Então tinham diferentes formas de ser utilizados. Uma delas como colar, tá, no pescoço. Outra na mão, porque podiam pegar essa parte traseira e ser levado na mão, que era como pareciam os deuses, tá? Uhum. E podiam trabalhar, digamos, com seu símbolo escrito também. Ai, Como aparece aí, o símbolo vou escrito. querer vários desses. Vou levar na mão, no pescoço, símbolo escrito. É, não vai para outro, tá? Deixa eu só te perguntar uma coisa aqui, ó. Sim. O L. Arkin pergunta se os hieróglifos, por sua simbologia, nas antigas gerações, eram criados em um ritual para devoção aos deuses. E usavam também como tatuagens ou maquiagem para os rituais? Sim. Essa é uma das coisas que vemos. Por que falo de Hathor? Porque no templo de Hathor era muito comum o uso, digamos, da escrita sobre o corpo. Da escrita sagrada, com os nomes dos deuses, tá? ¿Para quê? Para estabelecer uma conexão. ¿Te lembra que nós falamos que quando as pessoas iam ao templo para encontrar respostas aos problemas, eram induzidos a um sono? Sim. E nessa indução ao sono era que se escreviam nas mãos e em certos lugares do corpo os nomes dos deuses que poderiam estabelecer contato. Deuses, forças, energias, vibrações, néteres. Uhum. Então as pessoas, depois que eram escritos os nomes,
fechavam seus punhos e iam nesse estado, imagina todos esses inciensos, esses aromas, já ficavam meio tontos e tinham estados alterados de consciência. E nesses sonhos, digamos assim, os deuses se manifestavam dando respostas para seus problemas, inclusive problemas de saúde, ou grandes problemas, não? Emocionais, de família, empresariais, e todo o que uno possa imaginar. Esse colar, eu já fiz vários, tá? Inclusive fiz experiências com a cerâmica vitrificada dos egípcios, tá? Que é uma coisa que, como tu viste, que fiz também com as peças, cera perdida. Naquela época eu consegui um forno e consegui fazer imitações da cerâmica vitrificada egípcia. Não igual, mas estamos falando de 4.000 anos antes de Cristo. Eles já faziam cerâmica vitrificada. E alguns dizem, ah, não, pero foram os babilônios. Não, está en Egipto. Esos colares que vocês podem ver, inclusive no Museu do Louvre, em vários museus, têm Menat. E vão ver que são feitos em cerâmicas, com cores diferenciadas. Tá? E são extremamente antigos. Então, não vamos discutir quem foi primeiro. Pero eles tinham técnicas extremamente delicadas e com muita perfeição para fazer esse tipo de trabalhos que foram redescobertas depois na Itália, tá? E em Grécia, pero no ano 600, 700. Imagina. Tá? Muita diferença, né, de tempo. Tá, pero também pode ser feito de outras formas que produzcan o mesmo efeito. Tá? Se não temos como um forno para fazer a cerâmica e cortar os metais e fazer as contas e tudo demais, tá? E claro que tem muitas coisas perdidas sobre o Menat, porque era uma ferramenta dos deuses. Mas muitas coisas estão ocultas sobre sua função original, tá? E a pose física de qualquer objeto, digamos, temos que entender, pode ser suplantada por algo escrito, que era o que estávamos falando aí hoje. Hoje está todo mundo assim com um sincronismo ligado, não? A máquina ligada. Então, é evidente que a escrita era considerada algo vivo. Então, imagina que eu tenho um desejo de bem para ti. Tá, que te diz bem, que seja um bom aniversário hoje, como foi de nossa cunhada querida. Então, que lo cumpla feliz. Pero cumpla feliz, tu dizes uma vez, duas vezes, se foi. Pero quando tu escreves, é eterno. É um desejo de que estés bem, que tenhas um bom ano. E isso fica como um grito permanente dado à alma dessa pessoa. Que seja feliz, 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 sempre. Grudado nela. Então, em realidade, a palavra é um verbo eterno, a palavra escrita. Por isso que é mágico. Mas não é qualquer escrita. Tá? É uma escrita que a alma entende. E a escrita sagrada egípcia, como tu já viste centenas de vezes, aparece em teus sonhos. Quando eu te mostro, olha, tu sonhaste com esta carta do tarô, este símbolo, este outro símbolo, este outro símbolo, este outro símbolo. Tem infinidade de vezes nos sonhos que eu analiso de meus discípulos, símbolos do tarô egípcio. Sim. Ou símbolos da escrita egípcia. Essa é a realidade. Então, a escrita eterniza o verbo, o desejo, que é considerado o mais importante dentro do processo místico mágico. Nas antigas eras, quando as pessoas precisavam de proteção, as sacerdotisas de Hathor escreviam em papiros o nome Menat. E entregavam geralmente a mulheres de poucas posses, porque não podiam comprar Menat, então, pero davam o nome, a força, o recal, o poder está na escrita, na vibração dessas palavras, na compreensão íntima, atômica desse desejo, que vibra numa frequência. Então, o Menat se entregava, digamos, às mulheres, como falei, de pouco dinheiro, poucas posses, dizendo que podiam colocá-lo no meio de seus peitos e nas costas. Vamos ver assim. Digamos que podem escrever a palavra Menat. Mata pertinho.
Menat. É a mesma coisa que está escrito aí na tela. Claro que se escribe neste sentido de aqui, del lado, bueno, de meu lado direito, meu lado direito para o lado esquerdo, tá? E depois se pode colocar no peito. Claro que se pode escrever na pele. Eu tentei escrever na pele dela, mas não deu, tá? Porque a caneta tem que ser muito boa. Então, claro que isso se faz de uma maneira ritualística, não? É importante. Em momentos extremamente importantes, aniversários, festas, momentos que nos marcam, tá? Fim de ano, em momentos de grandes decisões, mulheres, a maioria das mulheres em Egito usavam para engravidar e para sua felicidade, para saúde contra influências negativas e fortuna. Os homens também usavam para fortuna, saúde, vitalidade e outras influências negativas. Se bota na frente e nas costas, nos dois lugares, tem que haver um equilíbrio. Igual o mesmo símbolo. O mesmo símbolo, tá escrito na frente e detrás. Então, todos os que querem ir a Egito conosco, tá, e que não conseguem, usam, tá? E façam com esse sentimento de poder encontrar a forma de chegar ao Egito, que não é tão impossível assim. Tá? O ideal, então, é que alguém que nos conhece também, ou que, digamos, que nos quer muito e deseja o melhor para nós, nos faça esses desenhos nas costas, na coluna, digamos assim, de trás, e no peito. Prende uma velinha de noite, tá? Você pode ligar um incensinho, coisinha, tá? E nesse momento, antes das pessoas irem a dormir, podem escrever. Ou fazer como eu fiz com ele, para escrever no papel e colar, tá? Qualquer das duas formas. Então já vai dormir com esse desejo. E nessa noite se estabelece uma relação, digamos, entre o místico e o mágico. E aí nascem os amuletos. É aí que nascem as grandes forças dos amuletos, dos talismãs e dos pantáculos. De aquelas bruxinhas da deusa Hathor. E para aqueles que querem aprofundar, digamos, os mistérios, digamos que esta palavra de força tem uma origem da união de duas divinidades. Tá? Poucas pessoas entendem isso. Vem da palavra Min, que é um deus egípcio, e da união com Hathor. Menat. Min Hathor. Menat. A força de Deus, deuses, de dois grandes néteres que habitam em nós, se unem para nos levar em direção a nossos desejos. Bom, e aqueles que conseguem possuir um deles, digamos que sendo bem feito, conseguem aumentar também quando é o instrumento, tá? Quando vocês têm um instrumento e colocam esses símbolos no corpo, vocês vão conseguir aumentar a energia do Mehem, que já falei em uma aula anterior, que alguns comparam com o Kundalini, tá? E que falamos claramente, na aula anterior, eu acho que foi. Acho que sim, a Cláudia está dizendo que já vai fazer hoje. Corre, Cláudia! Bom, com isso uno cria um escudo protector, porque quando se aumenta nosso Mehem, o que nós temos é um afastamento de forças negativas externas a nós. Tá? E, bom, por hoje já falamos esses segredos. Se tem alguma dúvida, podem perguntar agora. Os nossos grupos de estudo que estão escutando e vendo, se lembre que terça-feira, às 19h30, terça-feira. Essa terça-feira. Nós vamos reunir. Eu vou falar mais sobre os segredos do Menat, tá? Para dar uma forcinha a eles que já vêm estudando e sacrificando nesses estudos. E para ir todo mundo junto com a gente para o Egito, né, pessoal? Vamos lá. Bom, então lembramos então da aula de terça-feira e que todo domingo, 19 horas, estamos aqui na nossa live. A gente agradece muito a presença de vocês. Vocês são o que nos dá força para manter o canal, né? E essa live de todos os domingos. Então, deixem o seu like para mostrar que vocês estão gostando. Comentem, pessoal. Compartilhem com... Vocês não imaginam, porque uno fala assim, tá, é uma live, mas leva horas, dias construindo as imagens,
digamos, como uno vai desenvolver o tema para que seja compreendido por todos, falando coisas que não são coisas repetidas por outros e que tenham um certo nível de profundidade e conhecimento e irlos preparando para ir descobrindo verdades que vão ajudar a que vocês se possam encontrar e entender melhor por que estamos aqui. Certeza. Qual é a mensagem que esses deuses nos deixaram? Se criaram religiões para quê? Realmente para levar o homem a um crescimento espiritual e para manter uma ordem dentro da sociedade. Estamos passando por um momento de dificuldades grandes na humanidade e eu insisto, é a hora de que as lojas que mantêm fechados esses conhecimentos e aqueles arqueólogos que sabem que têm conhecimentos e aqueles governos que sabem que têm extraterrestres e que chegaram ao nosso mundo, está na hora de abrir seus segredos. Ninguém vai morrer por isso. A verdade não nos vai matar. Todo o contrário, nos vai libertar. Essa viagem que nós vamos fazer ao Egito é exatamente para encontrar tudo isso, né? Uma viagem diferente do que se tem de uma viagem de turismo, que é só para admirar os templos e... Nós vamos abrir essa opção. Quem queira ir a ver as coisas, mas quem queira estudar, bom, aí vai ter estudo, prática, experiências, para ir desenvolvendo o que estamos ensinando há anos. E lá vai ser assim. Quem queira aprofundar vai ser sistema sacerdotal. Mas quem quiser fazer só turismo também pode fazer essa parte. Não vamos esfregar 3 vezes por dia. Não precisa. Tá? Mas vai ter uma exigência de estudo e de preparação mística que vai ajudar a perceber coisas que ninguém percebe. É isso aí. Bom, então agradeço a presença de todos, Dagoberto, Dione, Cláudia, Paulo, Helena, Maria Elisa, o Eliarken, Célia, Maria Pereira, deixa eu ver quem mais que eu não falei, a Lu Silva, Luiz Henrique, Eda, Dione. Então, obrigada, beijo no coração, obrigado, excelente semana para todos nós. E façam seus menados. Bom, se estão sozinhos, podem escrever um papelzinho. Tá? Como comigo, né? Certo? E boas lutas, boas conquistas. Um beijão, pessoal. Obrigada por terem assistido. Tchau, tchau.